O dia de hoje, domingo, 28 de dezembro, acabou caindo entre duas festas. Por isso, o Globo Rural deixou para mostrar hoje uma reportagem muito especial. Você vai ver uma das regiões brasileiras onde a natureza ainda pode ser apreciada do jeito que ela foi criada. Os pássaros, os bichos e os peixes, numa abundância, numa fartura, sem comparação com nenhum outro lugar. É o Pantanal. O Pantanal sempre foi chamado também de Pantanal do Mato Grosso. Com a divisão do estado, ele agora pega um pedaço do Mato Grosso e outro do Mato Grosso do Sul. E do outro lado da fronteira, ele continua, no Paraguai e na Bolívia, com o nome de Chaco. Na parte brasileira, o Pantanal é um pouco menor que o estado de São Paulo, com cerca de 200 mil quilômetros quadrados. Mas a população, mesmo contando com cidades como Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e Poconé, no Mato Grosso, não chega a 200 mil habitantes. Essa população rarefeita pode se explicar porque o Pantanal se conserva até agora como a maior reserva de vida selvagem do mundo. Bem, a reportagem que você vai ver, ela foi feita pelo Ivaci Matias, pelo repórter José Hamilton Ribeiro, um especialista em Pantanal, convidado pelo Globo Rural para esse trabalho, e pelo cinegrafista Jorge dos Santos. Algumas imagens foram feitas por Dilson Julião, cinegrafista da Fundação Parque Zoológico aqui de São Paulo. Na viagem que o Globo Rural fez no mês de novembro, a equipe viu e documentou a beleza do Pantanal, mas viu também coisas que podem comprometer essa beleza. É o que você também vai ver agora. O Pantanal tem esse nome por causa do regime de chuvas e de enchentes. A região é toda plana e nessa planície praticamente não tem nascente de água. A água do Pantanal vem dos afluentes do rio Paraguai. Quando chegam na parte plana, eles transbordam, espalhando matéria orgânica, formando lagoas e possibilitando o ciclo biológico dos bichos e das plantas. Um jeito de ser com o qual o pantaneiro já está acostumado há 200 anos. Uma coisa que Deus já deu pronta ao Brasil, conforme dizem os brasileiros do Pantanal. Mas agora esses pantaneiros estão assustados. Para eles, o Pantanal está sofrendo duas grandes ameaças. Uma super usina de álcool, que poderia poluir os rios e quebrar o ciclo biológico. E um plano para a construção de barragens, que poderia transformar o Pantanal num deserto verde. O Pantanal de hoje, ele torna-se bastante apreensivo para todos nós, porque é voz corrente de que usinas de álcool de grande porte pretendem se instalar, principalmente essa na Serra da Bodoquena. E agora, já nessa semana, para surpresa nossa, surgiu a notícia de que o IDBAP está desenvolvendo um trabalho, um projeto com relação a 35 barragens no Pantanal, o que significa a desertificação do Pantanal. O que é que seria mais prejudicial ao Pantanal? Essa usina de álcool ou outras usinas de álcool ou as barragens? Uma complementa a outra. O desastre será total e será o fim do Pantanal. O Dr. Arnaldo de Oliveira é professor de botânica da Universidade de Mato Grosso do Sul. Mas o alerta que ele faz já chegou às ruas. Na cidade de Campo Grande já foi criado um comitê de defesa do Pantanal, dirigido pelo farmacêutico Astúrio Fonseca. O objetivo do nosso movimento está vendo o comitê para ganhar assinaturas. Nós estamos aproximadamente com 20 mil assinaturas. Esperamos chegar a uns 200 ou 300 mil assinaturas, para que as nossas autoridades sintam que nós temos que fazer alguma coisa em benefício dessa fauna e dessa flora do Pantanal. O senhor está sabendo por que esse movimento? Esse movimento é em defesa do Pantanal, uma causa muito justa, que todos os brasileiros, principalmente os mato-grossenses, deveriam aderir. A primeira preocupação é com a super usina de álcool. Este ano, a Fazenda Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, com 300 mil hectares, foi comprada com essa finalidade: a plantação de cana para alimentar uma usina capaz de produzir 1,5 milhão de litros de álcool por dia. Isso quer dizer que ela vai ser a maior usina de álcool do mundo. O que é que se pretende fazer com o vinhoto que vai sair desta usina de álcool? A destilaria da Bodoquena estará em funcionamento em 83. Já tem seus problemas praticamente todos equacionados. Nós temos uma experiência realmente muito grande no setor.
E em relação ao vinhoto, não nos causa nenhum problema, nenhum embaraço. O vinhoto é matéria orgânica, são sais minerais que faz parte da sua composição. E esse vinhoto será totalmente, integralmente utilizado como fertilizante nos campos da própria fazenda bodoquena. Não temos nenhum temor, o vinhoto não será em relação à bodoquena qualquer fator de geração de preocupação ou de poluição do Pantanal. De fato, na fazenda bodoquena, a preparação dos canaviais já está em andamento. 1.200 hectares estão sendo plantados este ano. E em 81, o plantio vai continuar. Essa área no Vale do Rio Miranda, no município de Corumbá, está sendo desmatada para dar lugar à cana. Para o agrônomo João Sacomano, gerente agrícola da bodoquena, a cana está respondendo muito bem no Pantanal. Agora, essa cana foi plantada fora de época, né? Em julho. E que recurso foi usado para que ela saísse assim? Irrigação. Nós tivemos de usar irrigação porque nessa época nós temos de lutar contra a temperatura e umidade. E dois fatores em conjunto seria muito difícil para nós conduzirmos a cana. Então, ficamos apenas com água. E a água estamos suprindo através de conjuntos de irrigação. Você viu ou não? Qual está sendo o comportamento da cana aqui? Ela está indo bem, na sua opinião? Muito bem. Você vê o tamanho dela aí, a cana de praticamente 4 meses, né, de idade. E desenvolvimento excelente. É certo que a usina vai trazer transformações para a região. Os fazendeiros vizinhos da bodoquena estão sendo convidados a plantar cana também. A cidade de Miranda, a mais importante nas proximidades da futura usina, vai triplicar sua população. Mas, por enquanto, a mão de obra disponível para os canaviais são os índios terenas, uma nação sensivelmente decadente. Como é que vocês estão vendo essa cultura de cana que está começando aqui agora, para vocês? O que é que representa isso? Para nós, essa agricultura aqui representa muito bom para a gente, que a gente é trabalhador, a gente ganha um pouquinho de dinheiro também, que a gente deve se pôr a gente para frente também, ajudar a gente a trabalhar. Vocês estão ganhando por dia aqui, né? Nós ganhamos por dia, sim. Quanto é que você está ganhando por dia aqui no canavial? Aqui eu vim com um contrato de 175 por dia. Os senhores pretendem empregar só índio aqui na cultura da cana? Se for possível a gente manter um grupo de trabalhadores aqui, índios, nós pretendemos ficar com eles aqui. Por que razão só índios? A maioria da mão de obra aqui da região é indígena. Então, nós teríamos de contar com eles de qualquer forma. O senhor que é o encarregado aqui do pessoal que está trabalhando, não seria melhor vocês trabalharem na terra que vocês têm lá na aldeia, na reserva? Vocês não têm terra lá? Não seria melhor para vocês trabalhar na terra lá? Nós temos terra, sim. É? Nós temos terra para trabalhar. E por que vocês têm que trabalhar fora, aqui no canavial? Aqui nós vimos trabalhar para fora porque não tem jeito de nós levantar o que seja a roça nossa lá, né? Para ajudar a pessoa, né? Depois que saímos para fora para trabalhar. O Globo Rural não encontrou ninguém no Pantanal contra usinas de álcool. A preocupação é quanto à dimensão dessas usinas. Mas vocês que pertencem a esse movimento, vocês são contra a instalação de usinas de álcool no Mato Grosso do Sul? Em absoluto, nós não somos contra as usinas de álcool. Nós somos contra a usina gigante como essa da bodoquena. Porque quem é que pode nos afirmar que ela não vai prejudicar ou vai causar mal à nossa fauna, à nossa flora? Vocês são contra as usinas de álcool? Não, não somos contra. Mas até que o governo prove que não há perigo nenhum, nós somos contrários. Na verdade, os defensores da natureza no Pantanal já sabem o que aconteceu com os rios de São Paulo, principalmente o Piracicaba, e têm medo que a poluição se repita neste paraíso, onde a natureza ainda está praticamente intacta. A outra grande preocupação com o futuro do Pantanal é o plano de construção de barragens, de diques, que teriam por finalidade controlar as enchentes. De fato, as enchentes costumam criar problemas.
Mas para muitos pantaneiros, essas barragens podem acabar com o regime tradicional, podem contrariar a natureza e impedir a fertilização das terras que se faz todo ano, justamente com as águas gordas das enchentes. As barragens poderiam quebrar o ciclo biológico, que acontece com muito sol num período e muita água no outro. Este tipo de barragem que está sendo construído aqui no Pantanal está causando uma série de polêmicas. O prefeito de Poconé vai explicar para a gente quais são os prejuízos que está causando esse tipo de barragem aqui. Realmente, esse tipo de barragem tem trazido para o Pantanal uma série de problemas. Essas barragens estão sendo construídas sem nenhuma técnica, sem nenhum projeto, certo? Que demonstre a viabilidade dessas barragens, e também uma agressão da natureza, porque o Pantanal foi feito, a natureza criou o Pantanal, criou o povo pantaneiro para conviver com aquilo que a natureza deixou. Como você está vendo, as barragens e a cana são dois assuntos controvertidos no Pantanal. Mas a economia da região, aquilo que dá dinheiro para os fazendeiros há 200 anos, não deixa dúvida nenhuma, é o boi. O Pantanal sempre conviveu muito bem com o boi, e vice-versa. Até hoje, o boi não criou nenhum conflito ecológico na região. Em resumo, o Pantanal é o maior criatório de bois do Brasil. Hoje o rebanho tem 5 milhões de cabeças, mas já teve até mais. Nascidos e criados aqui, esses bois vão depois para outras invernadas de outras regiões. No Pantanal, a criação de gado é feita de maneira extensiva. Para cada 1000 reses dessa, apenas um peão é necessário para tomar conta desse gado. Que gado é esse, senhor Rodolfo? É uma novilhada de primeira entorada. Num gado novo como esse, nós colocamos 15 touros, 15 vacas para cada touro. Num gado mais velho, nós colocamos 20 vacas para cada touro. Todoquena possui hoje 73 mil cabeças. E tem a marcação do ano que não foi feita ainda. Eu estimo em 10 mil cabeças, talvez um pouco mais. Este é um exemplar raríssimo do boi primitivo do Pantanal, o tucura, que também é conhecido como pé duro ou curraleiro. O tucura é parente do caracu mineiro ou paulista. Ele tem chifre comprido e berro grande. Hoje existem poucos tucuras no Pantanal. Eles foram substituídos pelo zebu, que não tem tanto chifre e o berro é curto e grosso. No Pantanal, o boi convive pacificamente com os animais selvagens. É comum se encontrar bois e veados no mesmo pasto. Ou então o gado misturado com capivaras, com coatis e emas.